dizendo, como diz as Escrituras, faça por onde que eu te ajudarei. Aonde está escrito isso? Não tem nenhum lugar, né? Então quer dizer... Mas tem um monte de livro da heresia. Faz a tua parte que eu te ajudarei. É um exemplo muito claro, né, da gente que trabalha que trabalha na pintura, né? Uhum. Você chega numa, já dei esse exemplo, você chega numa loja, o cara fala, sou pintor. Ah, você é pintor? Tá bom, então vai na loja, eu te dou essa casa para pintar, você vai lá, você vai comprar uma brocha, você vai comprar o tipo de tinta, o tipo de lixo. Ixi. Você sabe o caminho que você tem que fazer. Exatamente. Você sabe o começo, o meio e o fim. Assim também é a mesma coisa da questão da vida do servo de Deus também. Como é que é a nossa vida para a gente fazer, no caso, esse trabalho? O que você vai usar? Qual a ferramenta que você vai usar? Tem coisa que você tem que usar a lixa 120, ou você tem que usar a lixa 60, mas tem hora que você tem que ser a 320, aquela só o pianinho. Assim também é a palavra de Deus para com as pessoas. Um você tem que usar a lixa 120, a outra tem que, né? Exatamente. Cada um você tem que usar... Oi? Lixa 16. Lixa 16, sei lá, cada um tem que usar o material. E de repente nós também, como servo de Deus, como é que está a minha vida, como é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que aprender, para que eu possa exercer o quê? Aquilo para qual eu fui chamado. Qual é o chamado? Qual é o meu chamado? Levar a palavra de Deus, independente de... Independente do que seja. Você tem que conhecer ela muito bem, né? Para poder falar daquilo. Uma vez, lá em Bridgeport, na faculdade lá, o pessoal falou assim, não, mas discutindo onde é que estava na Bíblia que não cai uma folha da árvore se Deus permitir. Isso não está na Bíblia, isso não existe, não está nas Escrituras Sagradas. Mas, por falta de conhecimento, as pessoas falam muitas coisas, né? E às Fala vezes do cabelo, não tinha de ser contado. no cabelo, mas das folhas da árvore. Não está na Bíblia? Não. Eu jurava. Tem gente. Enganaram a É que muitas vezes há uma... Tem um livro dele. Há uma, como é que fala? As pessoas adequam certas, né? Não, por exemplo, tem uma frase, chavões é muito comum, e às vezes chavões, Aí, pessoal, né? Às vezes chavões que as pessoas costumam usar, a pessoa ouve e pensa que está na Bíblia. Tem um chavão que a primeira vez que eu ouvi me soou muito mal. Que a pessoa diz assim, olha, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os que chamam. Eu falei, não é possível, cara. Deus chama o capacitado, Deus chama o Paulo. Deus não tem Deus chama Apolo. pessoas. Né? Deus chama qualquer um, capacitado e incapacitado. faz assim, Deus não chama capacitado, Ele capacita os chamados. É. Isso dá um power, Dá não um power, dá um negócio. Não, mas essa frase não tem nada a ver com a realidade das Escrituras, né? Deus chama Paulo. Paulo Mas essa frase é bem usada. muito Muito usado. usado. Muito. Tem gente que fala com Bem toda, né? usada. Com toda a Bem ênfase. usada aí na frente, não é contrário não. Não, eu já vi mesmo, né? Eu já ouvi ela, não foi nenhuma nem duas não. Eu falo, Mas é no porque livro. soa bonito, mas não tem nada a ver. Deus chama qualquer um. Ele pode chamar um capacitado. Chamou Pedro. Não, Pedro Era é o exemplo da frase. da frase. Frase. Né? Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, evita ficar falando besteira, falando bobeira, palavrão, coisas sujas. Evita essas coisas, né? Versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. E Paulo coloca o nome dos caras aqui, né? Hoje, toma cuidado, né? Paulo já coloca mesmo, fala entre os quais estão esses dois aqui, ó, Himeneu e Fileto. Cada nome bonito. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Você veja que esses dois caras aqui, falatórios inúteis e profanos, diziam o seguinte: a ressurreição já aconteceu, Cristo já voltou. Uau. Né? E entraram existiam várias seitas. O começo da igreja não foi brincadeira, existiam várias seitas que pregavam coisas terríveis, né? Então diziam, olha, hoje não tem mais, né? Tem seguidores. Então o que acontece? Paulo fala aqui, olha, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Então eles iam lá e falaram, Cristo já voltou, já aconteceu isso, aquilo, outro, nós ficamos, ou nós já ressuscitamos, ou o nosso corpo foi transformado, e inventando um monte de coisas. Paulo fala, e ainda pervertem a fé de alguns, porque eles chegam com
toda heresia chega com uma lógica muito bem feita. Nenhuma heresia vai chegar com uma lógica errada. Se um mormon chegar na tua casa, ele vai te apresentar uma heresia, mas a lógica é certa. E se você vestiu a premissa que ele te jogou, ele te convence, né? Então, quando ele chega, é aquele negócio, se A é igual a B e B é igual a C, o A é igual a C, ok? Essa é a lógica. Se A é igual a B, ok? E o B é igual a C, então o A vai ser igual a C, porque ele é igual ao B também. É uma lógica. Se você pegou a primeira premissa errada, né? Foi o que um mormon uma vez chegou em casa e falou assim, olha, o Evangelho, a palavra de Deus está aqui. E o Evangelho é um prego que foi colocado em cima da Bíblia. Só que podem torcer ele para o lado que quiser. Então tem que ter o livro do Zé Smith para colocar o outro prego aqui, para a Bíblia não se mexer. Olha, se você concordar com isso, com a primeira premissa dele que já está errada, você entra na lógica dele certinho. Fala, não, onde está escrito isso? Isso aí é fácil de lembrar. Onde é que está escrito isso? Né? Então, todos esses camaradas servem com uma lógica muito perfeita e usam versículos bíblicos dentro da lógica que eles põem para enganar as pessoas. Então, Paulo já coloca os hereges logo de cara, com esses dois aqui, né? Ele fala, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual é o firme fundamento, o alicerce do selo de Deus? Qual é o alicerce do selo, daquele que é selado de Deus? É isso aqui, ó. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, o Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. Esse é um selo. Só Deus conhece, Deus nos conhece, nós que pertencemos a Ele. Né? E todo aquele que professa o nome do Senhor tem que se apartar da injustiça. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, como é que nós nos purificamos destes erros? Quais erros? Das heresias. Ok? Que estão no nosso meio. Com o ensino da palavra de Deus. Não é? Então Paulo fala, olha, numa casa grande, não existe só utensílios de prata e de ouro. Vou colocar a casa naquele tempo, né? Existem alguns utensílios que são de barro, outros são de madeira. Cada um para o seu uso. Uns para a honra, outros para a desonra. Então, trazendo para o nosso tempo, na tua casa, você tem um jarro de prata, onde você põe água com gelo para servir as visitas. Você põe para as visitas em cima da mesa. Por quê? É um utensílio de honra, não é? Pô, você tem um jarro de prata, onde você coloca gelo para servir água para as visitas, é uma coisa bonita. Mas você tem o seu toilette, que você não põe em cima da mesa, que está lá no banheiro escondido. E tem outro utensílio, ele serve para outra coisa, que não é um vaso de honra. Ok? Se nós nos purificarmos com o ensino da palavra de Deus, nós nos tornamos um vaso de honra. Agora, aquele que se mistura com todas as iniquidades, se torna um vaso de desonra. Então, a importância do ensino da palavra de Deus, a importância de tirar do nosso meio toda e qualquer heresia, para que Paulo diz o quê? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, que é Cristo, estando preparado para toda boa obra. Amém. Então nós só estamos preparados para boa obra quando tiramos do nosso meio aquilo que não é de Deus. Todos os pensamentos que não são de Cristo, que são pensamentos que estão desviando do verdadeiro Evangelho. Né? Então, quando nós somos instruídos nisso, limpamos a nós mesmos e aí está preparado para toda boa obra. Né? E quando Paulo fala toda boa obra, é a obra verdadeira, que vem do coração, que vem de um coração limpo e puro,
santificado pela palavra de Deus. Ok? Aí ele diz assim, versículo 22. Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então, foge das paixões da mocidade. O jovem, né? Não se envolve nessas paixões que o mundo oferece para você. Não, segue a paz com aqueles que são do nosso meio. Né? E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. De novo, são as questões insensatas e absurdas que surgem no meio, né? No meio cristão. Olha, eu acho que é difícil um povo que gosta tanto mais de novidade igual o povo brasileiro. Surgiu uma novidade, todo mundo segue. E no meio cristão, no meio evangélico no Brasil, isso virou uma praga, né? Porque a cada tempo surge uma coisa nova. Né? Agora estamos seguindo, sei lá, unção não sei das quantas, o movimento não sei das quantas, o movimento não sei o quê. Isso são questões absurdas. Paulo fala, foge disso. Né? E essas questões nós temos que tirar de nós de uma vez por todas. No versículo 24 ele diz assim, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, todo aquele que é servo do Senhor deve primeiramente o quê? Não viver para contender, mas ser brando. Surgiu uma contenda, abranda, acalma. Ensina aqueles que... Porque o que acontece na maioria das vezes, em questões cristãs, no meio cristão, em questões no nosso meio, em qualquer meio, é que às vezes é falta de humildade. Isso em todos nós temos muita falta de humildade e orgulho. Todos nós temos isso. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos. E o que acontece? Se eu ouço ou aprendo algo por um tempo e eu vivo aquilo, de repente eu ouço algo que é diferente, a minha posição deveria ser de ouvir e procurar entender e procurar perguntar para a pessoa por que a pessoa está falando aquilo tudo. Mas na maioria das vezes, como nós fazemos? Não é assim não. E aí nós levantamos as contendas. Por isso, no nosso meio, todo aquele que está ensinando, todo aquele que tem que ser brando. E tem que ensinando com paciência. Paulo fala, você tem que ter muita paciência. Porque há pessoas que vão dizer, não, mas não foi assim que eu aprendi. Ah, tudo bem, mas o que diz a palavra de Deus? E é devagar. Isso é devagar, com paciência. Para quê? Porque a pessoa, às vezes, assim, há no nosso meio, em todos os meios, pessoas que saíram de seitas. Ou que talvez saíram de uma igreja que tinha uma grande influência de seitas. E às vezes aprendeu mais da seita do que da religião cristã. E vem para o nosso meio e ela... Uma coisa é certa, isso é comum a gente observar, né? É mais fácil a pessoa aprender a coisa errada do que a coisa certa. Uma criança, você vai ensinar ela a fazer uma oração, demora. Fala um palavrão perto da criança para você ver. Ela repete na mesma hora. Não é? Porque o ser humano é assim. Então, as coisas erradas são mais fáceis de aprender e mais fáceis de guardar. Porque Paulo fala assim, ó, livrando-se eles dos laços do diabo. Porque há uma influência maligna no meio disso. Né? Há sempre uma influência maligna em tentar desviar a mente do cristão do evangelho puro. E de colocar algo novo. Né? Teve um movimento que eu fiquei observando esse movimento, deixa eu ver aqui. Eu acho que foi uns 10 anos, para poder dar uma opinião sobre. Né? Porque a primeira vez que eu ouvi falar desse movimento foi de um pastor, já de idade, um homem experiente, e que falou do movimento como se fosse a última movimento que Deus ia trazer sobre a terra para a vinda de Cristo, a preparação da igreja para a vinda de Cristo. Eu novo ainda, escutei
e falei, não vou dar nenhuma opinião. Primeiro porque a pessoa é mais velha que eu, tem muito mais tempo do que eu de cristão, sabe muito mais do que eu. Para mim sou estranho, mas eu vou observar. Hierarquia, né? Exatamente. Você olha aí e fala, Não precisa da assunção aí. Né? ó, isso é muito interessante. Porque em tudo que nós vemos, tudo que nós estudamos, ou que nós ouvimos, isso aqui é para nós, como é que fala, uma dica para nós. Qualquer coisa que nós aprendemos e lemos, você olhou aquilo que a pessoa falou, primeiro espera, porque às vezes tem mais que ela vai falar. Tem que conhecer se é aquilo mesmo que ela está falando ou se ela está falando aquilo com um pedaço de muito mais coisas que ela sabe. Né? Então às vezes leva tempo. No caso leva 10 anos. Não tem problema. Se eu morrer sem saber, não tem problema, que eu vou chegar e vou saber de tudo. Né? Então eu tenho que esperar. Então o que acontece? Esperando. Para depois ver os dois lados, ver os prós e quem falava a favor e quem falava contra. E o porquê que falava a favor e por que falava contra. É sempre assim que a gente chega. Peraí, você tira a conclusão, porque é aquilo que diz a palavra de Deus. Não é? Então, eu aprendi, porque tem aquele, eu aprendi assim, é assim que é. Mas pô, posso ter aprendido errado. Não é? Não tem aquele caso a mãe da menina que fazia o peixe, cortava a cabeça, o rabo e colocava na panela e colocava no forno? Né? E a menina perguntou, por que a senhora corta o rabo do peixe, a cabeça e coloca no forno? Bom, não sei, minha mãe fazia assim. E perguntaram para a mãe dela, por que você faz isso? Não sei, minha mãe fazia assim. Foram perguntar para a velhinha, acho que a bisavó da menina. Por que a senhora faz assim? Falou, não, eu faço assim porque a gente era muito pobre. E a panela que colocava no forno não cabia o peixe inteiro. Então tinha que cortar o rabo e a cabeça para caber. Não tem nada de receita. Então às vezes fazemos coisas que aprendemos porque aprendemos. Mas não sabemos, por que eu aprendi isso? Será que eu aprendi certo? Pode ser que eu tenha aprendido errado. Então é ouvir e ter paciência. Não, eu vou ver se é assim mesmo. Não tem problema, pode demorar o tempo que for. É assim que a gente aprende, com paciência. Né? O Brasil teve um movimento, quando a gente ainda estava lá, que, como diz, levou muitas igrejas a modificar todo o sistema de ensino das igrejas, tirarem, né, atividade, acabar com a escola dominical. E foi uma situação assim, um negócio bem diferente, né? Aí hoje você pergunta o que gerou isso? Nada. Ainda tem uma meia dúzia por aí que ainda gosta, né? pratica, mas não pratica na totalidade como foi no auge, né? E aí a gente vê que por isso você não pode copiar coisa que está acontecendo, mesmo que seja uma igreja de um pastor amigo que lá está funcionando, mas o que Deus dá é para aquele lugar, não é uma receita para todos, porque em cada lugar tem um tipo de pessoa e Deus sabe como é que tem que tratar E fazer. E cuidar, né? Isso é muito importante, você vê. Movimentos e modismos aparecem sempre, mas a palavra de Deus sempre é a mesma. Ela sempre vai ser a mesma. É ela que vai chamar as pessoas a Cristo, é ela que vai chamar as ovelhas de Deus. Né? Então, às vezes a pessoa está fazendo algo lá e está dando certo. Amém. Que Deus abençoe aquela pessoa. Mas às vezes ainda vai dar certo para mim. Né? O Davi tentou colocar a couraça do Saul, não funcionou. Né? Saul falou, você vai lutar contra o gigante? Põe aqui minha armadura, põe isso. O cara não conseguia andar. E não era uma coisa ruim. Não, é uma coisa boa. Mas não era para ele. Mas não era para ele. É Eu igual, não por aguentar exemplo, ficar quieto. Né? Isso daí é com o Isso tempo. é É com o bom. tempo. Paciência, paciência. a gente tem... Arrancar a língua. Você sabe que às vezes você ouve uma pessoa, vai chegar a pessoa que vai falar acertadamente para você coisa que você já sabe que está errado. Mas ela falou com tanta certeza que tem que ficar quieto, porque vai causar contenda. Com o tempo você vai explicando devagar. Entendeu? Com o tempo você faz uma pergunta para ela que ela vai entrar em confusão. Aí devagar você vai ensinando. Porque às vezes a pessoa está falando com certeza, está tentando ensinar algo que você já sabe que é errado. Porque você está, como é que eu diria, você está, como é que fala a expressão? Eu estou sinceramente enganado. Sinceramente. É igual teu filho. Você já viu a criança chega e fala assim, olha só, vai te mostrar uma coisa, né? Aí começa, sei lá, a fazer uma dança ou pular, você sabe que está fazendo tudo errado. Mas você dá risada, porque é engraçado e tal. Ela é uma criança, ela vai crescer e vai aprender também. Você não vai ensinar. Às vezes a criança, olha como é que eu danço igual uma bailarina. Você sabe que não é igual uma bailarina.
Às vezes você sabe que ela é uma criança ainda. Você não pode chegar lá, não é assim, não, o passo é assim, e começar a dar palavras. Mas isso é da... Né? Desculpa, mais uma vez eu discordar, o seu exemplo aí não cabe a história não. Porque a criança, você tá vendo que tá diferente. Agora tem gente que, por exemplo, se o Juraci chegar pra mim aqui, a dona Carmen, chegou do Brasil falando, eu ouvi falar, ela me falou, do travesseirinho, não sei o quê, eu caí em cima. Eu não perdo ele. Entendeu? Mas você Então, sabe que essas é coisas. uma pessoa que eu respeito, que eu sei que tem mais conhecimento que eu em M áreas, em muitas áreas, Não, mas mesmo assim eu não consegui me controlar, entendeu? tem que controlar. Essas coisas a gente Então tem que são exemplos escutar. aqui. Agora fora os que não estão aqui, meu Deus. Não, essas coisas tem que escutar e dizer, olha, ok. Porque- Alfredo, essa história do travesseirinho é o seguinte. Não, eu não sei. A minha irmã estava numa depressão terrível, estava indo para a igreja. Uhum. Lá no Valdomiro, lá tinha um travesseirinho. Minha irmã estava querendo. Um dia era água, um dia era o. Todos os dias tinha um negócio para você comprar e aquilo. Aí um dia eu fui com ela. Aí era o dia do travesseirinho. Mas a fé dela era tão grande no travesseirinho, eu não tinha como chegar para ela e falar: esse travesseirinho não vale nada. Estão tomando só seu dinheiro. Eu não podia falar isso. Não tem Como eu como. não falei. É. E ela me deu um travesseirinho, eu peguei o travesseirinho. Aí que eu invejo a sabedoria dela. É. Porque eu. no E a caso mulher dela, fala na hora, né? Não, não pode. Agora, se ela Isso aí eu invejo. chegar. Agora ela Mas isso é chegou a pra mim. paciência que o Agora, Alfredo como um falou. dia Eu ela tô chegou falando, eu pra mim. invejo, não invejo no mau Mas a sentido. gente, mas a gente não pode ceder em tudo, igual eu falei. Isso aí É. foi essa história do travesseirinho. Um dia ela chegou pra mim e falou: batiza meu filho. Oh my God. Eu falei: eu não posso. Aí eu Aí expliquei tá. pra ela o porquê. Então, a sabedoria que você tem que ter Tem pra hora você também. falar o sim, falar o não, isso eu posso abrir mão, isso eu não posso. Eu preciso Eu ir dela. numa missa eu não vou porque eles sabem, não me chamam. Igual batizar meu filho. Eu falei, não. Aí eu expliquei por que a gente não batizava a criança. Isso aí eu não abro mão, isso aí Uhum. né? Agora do travesseirinho, Você viu que tinha que. eu tinha que ser pra ajudar. É. E foi bom, porque ela, naquele tempo aquilo serviu pra ela. Eu queria. O Paulo fala assim, olha, E hoje ela tá indo numa igreja séria. pronto. O travesseirinho já não tem mais. Talvez. Se eu tivesse falado pra ela, esse travesseirinho não é nada, joga o travesseirinho fora. Ela Era falou, hora nunca mais eu errada. quero saber de crente. Então, E talvez hoje ela não ia eu pra uma teria igreja passado séria, a hoje minha ela irmã. tá. Então é a sabedoria que você Sabedoria. tem que ter de Deus e não abrir mão de tudo também. O que a palavra de Deus nos ensina é o seguinte, se nós não temos sabedoria, Aí peçamos a pega Deus. no meu pé até hoje, eu tô explicando o porquê do travesseirinho. Se nós, fala assim, aquele que quiser sabedoria, peça a Deus É. que Ele dá sabedoria e não lance em rosto. Deus nos dá sabedoria mesmo. A Eu gente vivo tem, a nessa- gente tem um essa- costume, quer dizer, a nossa igreja ela preza pela palavra, mas nós temos a oração. Termina o nosso culto na terça-feira, antes de tudo a gente tem um momento de orar. Uhum.